Mateus 17, você achou? Amém? 17 de Mateus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Eu vou repetir isso. Bom é estarmos aqui. Que queres? Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz, dizendo: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ouvi-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte. Eu repito, e descendo eles do monte. Senhor Jesus, uma vez mais nós entramos na tua presença em oração. E como sempre faço, eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração. Essa palavra tem falado ao meu coração há algumas semanas. E hoje o Senhor me fez entender que era o dia de compartilhar com a tua igreja. Senhor, tu sabes do meu compromisso, da responsabilidade, do zelo que tenho com a tua palavra. Tu sabes, Senhor, que esse compromisso de partilhar um texto sagrado como esse é muito grande. Tu sabes, Senhor, que eu preciso da linguagem certa para que essa palavra seja compreendida da mesma maneira pelo cristão mais experiente e maduro na fé, assim como aqueles que acabaram de nascer de novo na fé em Cristo. Que essa palavra seja compreensível, que o Senhor me dê a linguagem certa para tocar não apenas o entendimento das pessoas, mas que o Senhor me dê a linguagem certa para tocar os corações que estão aqui. Fala conosco. Toda a honra e toda a glória, Senhor, é só tua. Nós vamos nos alegrar, mas o louvor e a adoração só pertence a ti. Pai querido, que nós saiamos desse culto cheios do teu Espírito Santo e que a porção que o Senhor reservou para nós nesse domingo não seja retida de maneira alguma, mas que o Senhor possa derramar sobre nós, que a torneira da graça possa se abrir, que a manifestação do teu Espírito possa ter liberdade entre nós e que nós possamos nos mover nos dons e que a tua palavra possa nos confrontar, nos edificar, nos alegrar e que nós saiamos daqui diferente de como chegamos. Em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Que Deus abençoe você que está em casa assistindo a transmissão da A.D. Haverhill. Siga a igreja no Instagram, no Facebook e também a nossa página no YouTube para você acompanhar nossos cultos. Queridos, essa passagem é formidável. Quem de nós já teve uma experiência com Deus que marcou a nossa vida? Quando Deus fala com a gente, quando a palavra vem ao nosso encontro, quando Deus ministra o nosso coração. Obrigado, querido. Quando Deus nos dá uma visão, quando Ele fala com a gente em sonho, quando Ele usa um vaso, um instrumento de Deus para falar ao nosso coração. Quantos de nós já tivemos experiências transformadoras que mudaram a nossa história? Como eu falei semana passada, nós crescemos em um ambiente cercado de experiências. Nós crescemos em uma igreja cercada de fogo, de poder de Deus, com a manifestação dos dons. Porque nós cremos que tudo que está na Bíblia pode acontecer nos dias de hoje. Só depende da nossa entrega e da intensidade da nossa entrega. Alguém fala: pastor, hoje Deus não batiza mais com o Espírito Santo. Batiza. É porque a gente não está orando mais com a mesma intensidade para Jesus batizar.
Pastor, por que hoje não tem tantos milagres quanto tinha antigamente? Alguns motivos. Primeiro deles, nós não estamos aplicando o nosso coração à oração, não estamos alimentando a nossa fé como antigamente. E hoje, muitos de nós não entendem mais a necessidade que tinham como era antigamente, que era muito mais difícil o acesso ao hospital, a remédio, a medicamento, a auxílio. Antigamente, qualquer necessidade, a gente dobrava o joelho e orava. Eu cresci assim. Quando eu ficava doente, antes de me dar um remédio, a minha mãe orava por mim. E na maioria das vezes o remédio já não era mais necessário, porque Jesus me curava, porque Jesus fazia a dor sumir, porque Jesus fazia o mal-estar desaparecer. Eu sou de uma época que antes de qualquer coisa a gente orava. Quando alguém passava mal, antes de levar no médico, a gente orava. E às vezes o médico já nem era mais necessário, porque Jesus vinha com a cura, com a intervenção, com o milagre, e o nome do Senhor era glorificado. Agora, nós crescemos sentindo isso, vendo isso. Quantos de nós participamos de cultos que marcaram a nossa vida? Eu me lembro de uma experiência que eu cresci ouvindo lá na igreja em Criciúma. A minha avó me conta que na década de 70, eles estavam em um culto na igreja antiga, uma igreja de madeira, com assoalho de madeira, e de repente no meio do culto, um poder de Deus, uma glória de Deus tomou conta no meio da palavra. Aquela igreja que orava tanto, que buscava tanto, uma igreja consagrada ao Senhor, e levantou uma serva de Deus, uma irmã cheia do Espírito Santo em profecia, a irmã Zeli, lá de Imbituba, que estava lá em Criciúma. E Deus, usando aquela mulher, poderosamente disse: igreja minha, nessa noite eu estou caminhando no meio de vós, sintam a minha presença e sintam o meu perfume. E foi extraordinário. A minha avó conta que a igreja ficou em silêncio, um silêncio absurdo, e eles começaram a ouvir os passos de alguém caminhando no corredor da igreja. E a cada passo que eles ouviam, as pessoas iam sendo batizadas com o Espírito Santo. As criancinhas que estavam no culto infantil, embaixo do templo, lá no porão da igreja antiga em Criciúma, elas viam os lustres da igreja, as lâmpadas, balançando com as pisadas de Jesus naquele templo. Isso ficou gravado em fita cassete, e as pessoas que participaram daquilo nunca mais esqueceram. Eu conversava com o pastor Napoleão Falcão, um grande homem de Deus, o pessoal mais jovem não vai conhecer, mas foi um grande pregador, e ainda é um grande ensinador, principalmente de Apocalipse. E ele conta que naquele dia ele estava ministrando o perfume da rosa de Saron. Ele vinha a partir do altar e vários irmãos da igreja sentiram o perfume de Jesus. E foi uma experiência inesquecível. Como esquecer um negócio desse? Como alguém vai chegar para um crente que ouviu os passos de Jesus no meio de uma igreja, dentro de um culto, e vai dizer: isso é loucura da sua cabeça? Como que alguém vai chegar para um crente que sentiu o perfume de Jesus num culto como esse e vai dizer: isso aí é imaginação? Como mais de 1000 pessoas vão imaginar a mesma coisa, vão ouvir os mesmos passos, vão ter a mesma experiência? Crianças que estavam lá embaixo vendo os lustres balançando. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Uma experiência pessoal com Deus, ela jamais pode ser arrancada de você. Ninguém jamais pode tirar de dentro de você. Quando você tem uma experiência pessoal com Deus, a partir da palavra, a partir da oração, a partir do seu relacionamento com Deus, ninguém rouba isso de você. Eu costumo dizer que quem teve uma experiência pessoal com Jesus fica estragado para o mundo, não presta mais, nem se quiser consegue viver uma vida longe de Deus. Como diz aquela canção, quem já pisou no Santo dos Santos não presta mais para viver em outro lugar. E me vem ao coração um testemunho de um pastor no interior de São Paulo, e quando eu vi isso eu dei muita risada, achei muito legal, e eu quero compartilhar com você. O pastor um dia cansou de ser pastor, ficou estressado, e ele estava passando por muita luta, e aí ele já não aguentava mais. Gente, sabe uma coisa? Eu vou desviar, porque esse negócio de igreja, esse negócio de servir Jesus é muito pesado. Eu já estou anos aqui tentando, fazendo, lutando. Eu vou parar, vou desviar, vou largar tudo. E hoje eu vou parar. A família saiu para o culto e disseram: hoje o senhor não vai? Eu não vou. Não vou para a igreja. Pode ir que hoje eu vou ficar. Estranharam, mas foram. Ele ficou em casa, abriu o guarda-roupa e disse: que roupa que é roupa de desviar aqui? Aí ele só tinha roupa de ir para o culto.
não tinha roupa de desviar. E ele disse, que será? Onde é que será que vai uma pessoa que não é crente? Ele pensou, será que vai para o baile? Ele era da época do baile ainda. Aí ele pensou, vou achar um baile. E não encontrava um baile. Botou uma roupa e disse, hoje eu vou num bar, eu vou numa balada, eu vou em algum lugar, porque hoje eu vou desviar e vou desviar bonito. E ele conta que ele entrou na primeira balada que ele viu, uma luz piscando, um bar assim, cheio de bebida. Aí ele sentou no bar, enquanto ele estava tomando coragem para pedir uma bebida, porque ele disse, hoje eu vou desviar, hoje eu vou largar desse negócio de ser crente, porque eu não aguento mais, eu cansei disso. Isso é muito pesado. E ele estava tomando coragem para pedir uma bebida, não sabia nem que bebida pedir, porque o único vinho que ele bebia era o da ceia, né? E aí ele não sabia como é que era, como é que fazia. Ele disse, vou desviar. De repente ele disse que uma moça, lá no meio da pista de dança, começou a olhar na direção dele. E aí ele olhou para a moça e disse, vou desviar. Meu Deus, mas eu não esperava que o negócio ia ser tão rápido assim. E aí a moça começou a olhar para ele, e a moça fazia assim, e olhava para ele, e no meio daquela luz escura, e aquela luz piscando, aquela coisa, a moça começou a se aproximar. Ele disse, agora, vou desviar, é agora. Eu não sei nem o que eu vou falar para essa menina, mas eu vou desviar. E ela chegou perto dele e disse, pastor, o senhor veio aqui me buscar na balada, pastor. Bem que a Bíblia diz que um verdadeiro pastor deixa 99. Agora é hora do culto, o senhor não foi no culto e veio aqui me buscar, pastor. Oh, meu Deus, Deus tinha falado comigo que esse não era o meu lugar, pastor. Eu quero voltar para Jesus. Ele disse, sabe uma coisa, eu não presto mais nem para desviar. Pegou na mão da menina e disse, bora para a igreja ser crente de verdade. Porque quem já teve uma experiência com Deus, não presta mais para o mundo, não presta mais para a prostituição, não presta mais para a cachaçada, não presta mais para o pancadão. Quem já teve uma experiência com Deus de santidade na igreja, não presta mais para colocar uma roupa de piriguete e rebolar até o chão ouvindo funk, porque já conheceu um Deus que mudou a sua vida. Quem já teve uma experiência com Deus, não dá para colocar meio quilo de corrente no pescoço imitando ouro e ir pagar de boy na balada, porque isso já não te pertence mais. Agora você vai ser cheio do Espírito Santo e você vai caminhar na brasa viva, no fogo de Deus, e ser cheio da presença de Deus, porque é para isso que Deus te chamou. Uma experiência pessoal transforma a nossa vida, transforma a nossa maneira de se relacionar com Deus. E eu contei isso para você para introduzir o cenário dessa passagem. O texto diz, 6 dias depois. Eu gosto desses detalhes, eu acho isso muito precioso. Em 6 dias, Deus criou tudo o que existe. 6, dentro da numerologia bíblica, representa o homem, representa a natureza humana. 6 é o número de dias em que Deus foi criando todos os elementos, lá no início do Gênesis. E no 7º, ele descansou. O 6º dia é um dia intenso. O 6º dia é um dia de criação. Jesus tomou, depois, no 6º dia, consigo Pedro, Tiago e João. Repete comigo, Pedro, Tiago e João. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Quantos ele chamou para esse momento? Existem experiências, existem momentos, existem orações que a gente não compartilha com todo mundo. Eu falei aqui no culto de ensino na quarta-feira, na imersão bíblica, na quarta-feira. Tem oração que a gente faz com a igreja toda, de mão dada. Às vezes você está meio viajando, está sem sentir nada, mas aí alguém que está do teu lado é fogo puro, está cheio de Deus, pega na tua mão e a oração dele te movimenta. A oração dela te anima a orar. Orar em grupo é maravilhoso, mas tem orações que a gente não pode fazer junto com todo mundo. Tem segredos que você não conta para todo mundo. Existem momentos que você só compartilha com pessoas próximas. O que eu estou dizendo para você na introdução dessa palavra é que Jesus tinha 12 discípulos, mas entre os 12, ele tinha 3 que eram amigos. Sabe o que Deus está dizendo para você? Selecione com quem você anda. Traz para perto quem vai acrescentar. Não compartilhe a tua intimidade com quem não vai orar com você, com quem não vai te ajudar a ser mais crente. Gente, não seja muito próximo de quem é menos crente que você. Seja muito próximo de quem ora mais que você. Seja mais próximo de quem é mais fiel a Deus que você. Porque se a média das pessoas com quem a gente convive forma quem nós somos, caminha com gente crente, caminha com gente de Deus,
caminha com gente de oração. Quanto mais você se aproxima de pessoas mais crentes que você, mais você tem a tendência de compartilhar esse comportamento. Jesus escolheu 3, ele tinha 12 discípulos, mas ele tinha 3 que eram amigos. Essa experiência aqui, essa transfiguração, ele não vai compartilhar com 9, ele vai compartilhar só com 3. 9 não estão preparados para ver isso. É muito forte. 9 dos 12 discípulos não estão prontos para viver isso, para enxergar isso, para sentir isso. Quando Deus começou a me revelar esses detalhes da palavra, eu comecei a entender essa interpretação bíblica aqui. Isso foi muito transformador, porque às vezes a gente vem para um culto e tem irmão que está voando, irmão, na graça. Tem crente que só falta pegar anjo no voo pela asa. Tem crente que só falta ser arrebatado no culto. E alguns até são. Tem crente que navega, dá glória, voa, vai no céu e volta umas 12 vezes. E tem gente que fica no mesmo lugar e que parece não ter reação, que parece não viver a mesma experiência com a mesma intensidade. E aí isso me fez questionar a Deus a respeito do porquê. E Deus me faz entender que existem níveis de relacionamento. Se você não pegar isso, isso é muito precioso. Existem níveis de intimidade. Existem pessoas que vão na tua casa e não passam da porta. Existem pessoas que nem do portão para frente entram. Tem gente que entra na tua casa e senta no teu sofá. Outros já sentam à tua mesa e tomam café com você. Agora, quantos são os que abrem a porta da tua geladeira? Quantos são aqueles que você deixa entrar no teu quarto e mostra a tua intimidade? Pouquíssimas pessoas. É esse nível de intimidade progressiva que a vida cristã e a caminhada com Deus nos apresenta. Nem todo discípulo está pronto para ver Jesus transfigurar em cima do monte. Uau! Pastor, começou espancamento gospel. Veio de graça essa, o senhor nem avisou para eu me preparar e levantar a guarda. Recebe aí. Nem todo mundo que vem no culto está pronto para ir no céu e voltar. Nem todo mundo que vem no culto vai rodar no manto, falar língua estranha, profetizar. Nem todo mundo que vem aqui na igreja vai ser usado por Deus na mesma intensidade e do mesmo jeito. Por quê? Porque pessoas são diferentes. E eu não posso cobrar de você o mesmo comportamento que o outro tem. Porque senão não seria você, seria uma cópia do outro. E Deus não fez cópias, Deus não fez robôs. Olha para a palma da tua mão. Dá um zoom aí na tua fingerprint. Desculpa aí, é natural. Sai, né, a palavra. Está vendo? Ninguém no planeta tem uma impressão digital igual à sua. Por quê? Porque você é único. Se você é único, teu relacionamento com Deus também é. Ah, alguém pegou. Se você é único, teu relacionamento com Deus também é. A tua oração é diferente da minha. O nível de revelação de Deus para você e de você para Deus é diferente. Deus não nos fez em série, a gente não é robô pré-programado para adorar. Tem gente que vem no culto, chora, adora, levanta a mão. Tem outro que está sentindo Deus também, mas ele é tímido. Ela tem um jeitinho peculiar dela. Ela não vai sair correndo no corredor fazendo aviãozinho. Eu pastoreei jovens muito tempo. E eu vi muita coisa interessante. Acho que eu vou usar esse adjetivo para não... Muita coisa interessante. Aí a gente fazia vigília, a gente levava os jovens lá para o Bom Samaritano, que lá dava para gritar, pular, dar glória, não incomodava vizinho, nada. E aí teve umas vigílias, rapaz, que o fogo de Deus pegou. E aqueles meninos não sabiam lidar com a presença. Não sabiam lidar com a experiência que estavam sentindo. E aí, de repente, levantou um e saiu correndo, de braço aberto. Parecia o Ronaldinho comemorando gols. Daqui a pouco veio outro rodando. Na unção do helicóptero. O outro na unção do avião. Aí os dois se abraçaram. E caiu um para um lado, outro para o outro. Aí chegou um irmão para mim. Sempre tem um abençoado que não presta, né? E eu ali no espiritual, vem alguém para mim, pastor, acabou de acontecer um acidente aéreo. Acabou com a minha espiritualidade.
Como assim? Ele disse, o avião bateu no helicóptero, pastor. Aí alguém chorava, alguém gritava. Aí alguém dizia, pastor, parece que Deus me deu alguma coisa para falar para o outro, mas eu não sei o que é isso. Eu achava a coisa mais linda, eles começando a ter uma experiência pessoal com Deus, e não sabiam nem lidar com o eterno, com a graça, com aquele poder, com aquela novidade do fogo de Deus. E aí, às vezes chegava um obreiro mais experiente e dizia, tem que podar. Isso aí é meninice. Tem que acalmar esses meninos aí, porque isso aí está errado. Aí um dia eu comprei uma briga numa reunião e falei assim, irmão, eu prefiro uns meninos cheios do Espírito Santo, que não sabem lidar com a presença porque estão aprendendo, mas que dão lugar para o Espírito Santo, que deixam Deus agir na vida deles, porque aí Deus age neles, tem os excessos, mas aí eu trago eles para o ensino da palavra, e Deus vai aparando as arestas com amor, mas aí eles vão crescer cheios do Espírito Santo. Eu prefiro eles aqui menino, dando lugar para o Espírito, do que cheio de experiência e maduro, mas frio, gelado que um picolé, que um freezer gospel, porque eu quero que eles sejam cheios de Deus, e eles precisam ter experiência com Deus. Mas cada um é diferente. Tem gente que pula, mas tem gente que fica sentadinho. Tem gente que chora, grita. Tem gente que chora quietinho no canto, mas está sentindo Deus. Também é discípulo. Você entende isso? Não deixa de ser discípulo. Não deixa de ser salvo. Não deixa de ir para o céu. Só que o que eu estou dizendo para você é que há um nível acima daquele que você já viveu. O que eu estou dizendo para você é, você pode viver na igreja, ser cheio do Espírito Santo, mas não falar em línguas estranhas durante uma vida inteira. Eu conheci cristãos piedosos, crentes, fiéis, homens de Deus, que serviram a Jesus 40, 50 anos, nunca se moveram nos dons, mas eram homens de Deus, foram salvos. Eu tenho amigos de outras igrejas reformadas, que não são batizados no Espírito Santo, mas são meus irmãos. Vão para o mesmo céu que eu. Pastor, tem uma área VIP no céu? Tem uma área VIP para o crente que é mais do manto, outro mais... Não, o céu vai ser arrebatada uma igreja inteira para ir morar no céu. Não é a Assembleia, não é a Quadrangular, não é a Batista, não, é a igreja de Jesus, é o corpo de Cristo. Nós somos diferentes, então a nossa maneira de reagir é diferente. Só que o que eu preciso que você entenda é que há um nível mais profundo. Há um nível mais alto. E essa palavra, me perdoe, não é para todos, é para alguns. A grande maioria vai ser discípulo a vida inteira. Mas não é porque eu vou ser discípulo a vida inteira que eu não posso sonhar em ser um Pedro, em ser um Tiago ou em ser um João, que Jesus fala no ouvido deles em particular. O texto diz, e chamando-os em particular, Jesus olha para os 12 e diz, Pedro, Tiago, João, vocês estão prontos? Vem comigo, vocês vão subir para um nível mais alto. Mas e Filipe? E Tomé? E Judas? Como é que eles vão reagir a isso? Eles vão ficar com inveja da intimidade de Pedro, Tiago e João? Será que eles vão ficar com dor de cotovelo porque Jesus escolheu 3 e eles não fazem parte desses que foram escolhidos? Eu preciso que você entenda que há um nível mais profundo e que qualquer um de você que está aqui me ouvindo nessa noite, ou você que está lá na internet ligado nesse culto, qualquer um de nós pode ser um Tiago hoje. Qualquer um de nós pode ser um João hoje. Qualquer um de nós pode ser um Pedro. Pastor, o que vai me definir? A intensidade da sua entrega. A intensidade da sua oração. O desejo do seu coração. Nessa noite eu estou pregando para alguém que quer mais. Nessa noite eu estou pregando para catador de graveto que ouviu a palavra da semana passada. E a semana inteira essa palavra está trabalhando em você. E você foi movido pelo fogo do Espírito Santo. Que Deus reacendeu ou que Deus avivou dentro de você. E durante a semana toda parece que você está dizendo, eu quero mais, eu preciso de mais. Eu quero conhecer melhor a Deus, eu quero mais poder de Deus. Eu quero me mover nos dons, eu quero ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Eu quero um nível mais profundo. Pois é, por isso que Deus me deu essa palavra para tratar teu coração. Deus está te dizendo, eu vou pegar você pela mão, te prepara, porque eu vou te levar para um nível mais alto, eu vou te levar para uma experiência mais íntima, eu vou te levar para um lugar que você ainda não conhece. Aleluia.
Levanta sua mão para o céu. Eu tenho uma palavra profética para alguém que está aqui. Como eu não sei para quem é, todo mundo levanta a mão, porque Pai que é para você. Não se assuste se nessas próximas madrugadas Jesus te acordar. Não se assuste se nos próximos dias você perder o sono no meio da noite e você disser, estou cansado, preciso dormir. Por que eu acordei assim, sem mais nem menos? Não é hora para eu acordar, era para eu estar dormindo, babando, roncando, virando de bruço, dormindo no meu travesseiro. Por que eu acordei? Será que é coincidência? Não, é Jesus te chamando no particular. É Jesus te convidando para um particular. Não se assuste se nos próximos dias, enquanto você estiver de joelhos dobrados, com a Bíblia aberta, fazendo o seu devocional pela manhã, você ouvir uma voz que você nunca tinha ouvido antes. Jesus vai te chamar para o particular. Não se assuste se nos próximos dias, quando você estiver dirigindo na highway, você ouvir a voz de Deus através de uma canção, e Deus te dando uma experiência nova. Deus vai chamar alguém aqui para um particular. Pedro, Tiago e João, come here, let's go. Eu quero algo mais para você. Eu tenho um nível mais profundo para te apresentar. Eu vou te levar um pouco mais alto na sua vida espiritual. Quem crê nisso? Quem recebe isso? Amém? Vamos em frente. Jesus escolheu 3 e os chamou, os conduziu em particular. Nós precisamos de um relacionamento particular com Deus. O texto diz, e transfigurou-se diante deles. Jesus resplandecia. Há aqui um fenômeno que acontece. As vestes de Jesus brilham de maneira extraordinária. O seu rosto resplandece, diz a narrativa bíblica, assim como o sol. Você consegue olhar para o sol mais do que 2 segundos, 3 segundos. Ofusca os olhos, machuca. O brilho do rosto de Jesus, as suas vestes, ele transfigura. E imediatamente há uma aparição aqui. Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Isso aqui é algo extraordinário. Você está entendendo a intensidade dessa revelação? Você está entendendo como isso é extraordinário? Você está percebendo como muitos dos discípulos ainda não estavam prontos para ver isso, para sentir isso? Nem todo mundo crê no sobrenatural. Nem todo mundo está preparado para ver um anjo. Nem todo mundo está preparado para ter visões. Nem todo mundo está preparado para ser usado em profecia. Porque o grande problema de muitos que Deus quer usar é que Deus diz, vai lá e fala para minha filha, A mais B. Ele se empolga e diz A mais B mais C. E te digo mais, D, E e F. Aí Deus falou só A e B. O resto foi tudo empolgação do homem. E quando é o homem que fala, Deus não tem compromisso. Mas quando é Ele que fala, Ele não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender. Ele cumpre aquilo que promete. Nem todos estavam prontos. A visão é extraordinária. Moisés e Elias, a lei e o profeta. Sabe o que esses dois representam quando eles descem na transfiguração? Eles estão, primeiro, credibilizando a chamada de Cristo. Segundo, eles estão mostrando que Cristo é o cumprimento da lei e é o cumprimento das profecias. Uau, Jesus é lindo. Jesus é poderoso. Eles estão mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Olha a reação de Pedro. Eu gosto de Pedro, porque Pedro é impulsivo. Ele às vezes até fala demais. Irmão, pensa comigo. Numa conversa entre Jesus, Moisés e Elias, eu não ia arriscar abrir a minha boca para falar alguma coisa. Primeiro, eu acho que eu não teria coragem de falar diante desses 3. Só que Pedro, ele tem uma personalidade forte. Às vezes ele faz o que não deve. Ele é meio metido às vezes. Mas o negócio é que ele é metido tentando acertar. Pedro abre a boca para falar com Jesus. No meio disso tudo. Moisés, Elias e Jesus. Aí Pedro levanta o dedo. Com licença. I have a question. Jesus, bom, eu gosto disso. Bom é estarmos aqui. Legal. Imagina ele falar isso para o maior dos profetas que pisou no Antigo Testamento. Imagina ele estar falando na frente do maior líder da nação de Israel que guiou o povo na travessia do Egito. Imagina ele falar isso diante do Filho de Deus, do Criador dos céus e da terra. Ele olha e diz, bom esse lugar, né? Sabe conversa de elevador? Já viu?
Já viu conversa entre vizinhos que nunca se veem, que não tem o que falar? Sobre o que a gente fala? Tá legal o clima hoje, né? Quanto é que deu? Deu 50 e pouco. Tá gostoso, tá esquentando, né? Sabe aquela conversa? Você não sabe nem o que fala. A experiência era tão extraordinária que o Pedrão nem sabia o que falar. Ele não sabia nem o que dizer. Eu tenho um conselho: não sabe o que falar? Não fale. Porque em silêncio até o tolo se passa por sábio. Mas Deus vai usar a lição de Pedro para nos ensinar alguma coisa. Vamos em frente. Pedro tomando a palavra, esse cara é corajoso. Moisés, Elias e Jesus. Tomando a palavra disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, olha as ideias, pega a visão. Pedrão é invocado. Se o Senhor quiser, a gente faz aqui 3 tendas, 3 cabanas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Sabe o que ele está querendo dizer? Jesus, isso aqui que eu estou vendo eu nunca vi. Isso aqui que eu estou sentindo eu nunca senti. Essa experiência que eu estou tendo agora, nesse tempo da minha vida, eu jamais tive. Então, eu quero morar aqui. Eu não quero mais sair daqui. Você está entendendo como essa sinceridade até exacerbada dele também é agradável em algum aspecto? Ele está dizendo: Deus, isso aqui é tão lindo, é tão extraordinário, isso aqui é tão bom, a tua presença, a tua glória, Moisés, nuvem que cobre, Deus que fala, Elias aparece, esse negócio é tão extraordinário. Eu achava que esse negócio de ser crente era meio chato. Mas, rapaz, esse negócio é tão lindo, é tão bom, é tão gostoso. A gente pode morar aqui? É isso que ele está querendo dizer. Essa é a ideia do texto. Quando ele diz: façamos 3 tendas. Tenda é lugar de habitação. Tenda é lugar de moradia. O povo morou em tenda. Eu acho que Moisés até teve uma saudade. Ele disse: deserto, morei tanto tempo em tenda. Aí esse pobre coitado quer fazer uma tenda para mim, agora que eu estou no céu, na glória. Não vou trocar o céu pela tenda. Mas a ideia dele é essa: vamos morar aqui, aqui é tão bom. Eu paro aqui para dizer isso para você. Quantos de nós já não tivemos essa mesma vontade no final de um culto de domingo à noite? Semana passada foi uma glória de Jesus aqui, não foi? Quantos saíram daquele culto dizendo assim: que pena que acabou. Isso que eu vou falar aqui é profético. Deus revelou isso aqui ao meu coração. Algumas pessoas saíram daqui domingo dizendo assim: se eu pudesse morar aqui, se eu pudesse viver aqui. Algum tempo atrás eu vi o testemunho de uma família, um menino conversando com um outro pastor. O pai dele era um obreiro e ele disse: pastor, eu queria morar na igreja. Ele disse: por quê, meu filho? Porque aqui o meu pai respeita a minha mãe. Aqui a minha mãe chora, mas chora de alegria. Lá em casa é um inferno. Aqui a minha família é tão linda, mas lá em casa é horrível. O peso que a gente vive, a angústia, as lutas. Posso morar na igreja, pastor? Essa sensação muitos de nós tivemos. Eu já tive fases da minha vida em que, se eu pudesse levar um colchãozinho para a igreja e colocar debaixo do banco, e na hora que o irmão Assis, que desligava as luzes da igreja, ia apagar as luzes, se eu pudesse me esconder e morar ali, eu morava. Porque a igreja, naquela fase da minha vida, virou um refúgio. O que eu sentia aqui, a experiência que eu tinha com Deus dentro do templo, a alegria, a paz, o abraço dos irmãos, a comunhão, o amor, o renovo, o poder, as sensações que eu tinha dentro do templo, na presença de Deus, eram tão maravilhosas que eu não queria ir na segunda-feira embora. Eu não queria ter que ir para a escola segunda. Eu não queria ter que trabalhar na terça. Eu queria morar na experiência do domingo. E é isso que eu quero falar para você para terminar. Quantos de nós, se pudéssemos, moraríamos na experiência do domingo à noite? Quantos de nós, se pudéssemos, faríamos tendas e viveríamos para sempre aqui? Quantos de nós dizemos: eu não queria ter que ir embora, eu não queria ter que ir para a segunda, eu não queria ter que trabalhar porque eu não gosto do meu trabalho, eu não queria ter que voltar para casa porque só Deus sabe o que eu estou passando dentro da minha casa. Na minha casa ninguém me entende, na minha casa eu não me sinto amado, aqui eu me sinto em paz. O que Pedro está dizendo aqui é: vamos morar aqui no monte, porque essa sensação que eu estou tendo aqui, eu não tive nunca antes na minha vida.
eu quero ficar aqui para sempre. Underai. Eu estava lendo um livro que diz que quando a gente perde alguém, na verdade a gente fica triste. Não é nem porque a pessoa se foi, é porque quem nós éramos com aquela pessoa se foi. Quando morre um amigo, você não perde um amigo, você perde quem vocês dois juntos eram. É por isso que você tem tanta saudade do Brasil. Que você tem saudade do que você viveu, das memórias que você construiu com pessoas específicas. Com mãe, com pai, com vó, com vô, o cheirinho da comida da família, o abraço, as memórias. É por isso que quando você vai, depois de adulto, lá na escola que você estudou quando era moleque, vem um monte de recordação, um monte de lembrança. A gente fica com saudade de quem nós éramos com as pessoas que já não estão mais perto de nós. Quando a gente sai do culto, a gente tem saudade de quem nós somos aqui. Porque aqui eu tenho força para orar, em casa não. Vamos falar a real? Aqui você ora, parece um pregador, rapaz. Meu Deus e meu Pai. Aí você olha para o lado, irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai derramando da tua... Meu Deus, rapaz, o irmão ora bonito que só. Mas em casa você não tem força. Em casa você não consegue tirar meia hora para meditar na palavra. Aqui você leu um capítulo inteiro da Bíblia e deu glória a Deus. Aqui é bom, aqui você sente Deus, mas em casa não. E aí você quer morar na sensação do domingo à noite. Mas olha o texto. Olha o texto. E descendo eles do monte. Foi essa frase que mais ministrou meu coração e é sobre ela que eu quero concluir a palavra agora. Descer do monte é tão importante quanto subir o monte. Pastor, não estou entendendo, desenha para eu entender. Moisés apareceu, Elias apareceram, Jesus transfigurou, uma experiência extraordinária. E tudo isso aconteceu no... Se eles não subissem com Jesus, eles iam ver. Se eles não atendessem o chamado de Jesus, eles iam viver isso. Não. Mas se eles ficassem lá em cima, nós não saberíamos. Eu vou desenhar para você entender. Um dia Deus chamou Noé e disse: Noé, constrói uma grande arca. E Noé passou mais de 100 anos construindo uma arca. Ele usou 150 dias. E quando a arca encalhou no Monte Ararat, Deus disse: Noé, sai da arca. Imagina você construir algo por 100 anos, usar por 150 dias, depois ter que deixar para trás, para seguir uma vida que não envolve mais aquela arca. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Deixar a arca é tão importante quanto entrar nela. Porque há um tempo para todas as coisas. Não dá para viver na igreja. Não dá para viver no monte. Não dá para viver o dia inteiro com a cara no chão, de joelho dobrado, orando e lendo a Bíblia. Porque senão quem é que vai pagar as tuas contas? Quem é que vai pagar teus boletos? Quem é que vai educar teus filhos? Quem é que vai viver a tua vida? Ninguém. Eu vou mais além. Se você passar o dia inteiro orando, quem é que vai pregar? Quem é que vai falar de Jesus? Quem é que vai ser luz lá no teu trabalho se todo mundo não é crente, só você é crente lá? Quem é que vai colocar um louvor, uma adoração lá para ouvir, se quando eles podem, eles só colocam música secular? Quem é que na hora da comida vai dizer: gente, nós não somos animal, vamos agradecer antes, vamos comer, mas antes vamos agradecer? Quem é que vai falar do amor de Deus? Quem é que vai compartilhar a graça? Quem é que vai levar a experiência do monte para quem ficou lá embaixo? Nem todo mundo sobe, mas quem sobe precisa descer. Ah, Jesus, isso aqui. Quando Deus falou isso ao meu coração, quando Deus ministrou isso na minha mente, rapaz, isso foi tão precioso. Sabe o que Deus está dizendo? Nem todo mundo paga o preço. Nem todo mundo jejua, nem todo mundo tem vida de oração. Muitos são aqueles que só querem receber. Muitos são aqueles que não têm força para entrar em um nível mais profundo com Deus. E o que se faz desses que são um pouco mais fracos na fé? Se abandona, se deixa morrer. Vou viver numa bolha de santidade, isolado do mundo. Não! Descer do monte é tão importante quanto subi-lo.
Eu estava pregando no Rio de Janeiro alguns anos atrás, e uns amigos meus, eu perguntei para eles: tem monte aqui? Tem, pastor, tem um tal de Monte do Azeite, onde vai os profetas mais doidos do Rio, os vasos, o irmão de oração, os irmãos cheios de fogo. Disse: bora lá orar com ele? Bora. Madrugada, quando a gente foi chegando, era mais de 1h30 da manhã, a gente foi chegando no monte, eu achei que era congresso. Rapaz, era tanto carro estacionado, quase igual aqui na frente da igreja, não tinha mais lugar para colocar. Aleluia, dá um glória a Deus aí. Começamos a subir o monte. Em cada moita tinha algum crente doido orando, clamando, chorando. Chegamos lá em cima do monte, uma barraca. De repente, do meio da barraca saiu um moço. Eu disse: rapaz, você veio equipado, hein? Você veio acampar? Você chegou mais cedo aí, armou uma barraca para não ficar no sereno? Aí eu caí na bobagem de perguntar: quanto tempo você está aqui orando já? Ele disse: 3 meses. Eu disse: mas como assim? Ele disse: estou 3 meses no monte. Eu disse: como é que você come? Ele disse: Deus provê. E eu disse: a tua vida lá embaixo? Ele disse: agora a minha vida é só aqui. Eu achei aquilo de uma entrega, eu achei aquilo de uma beleza, de uma sinceridade, de uma simplicidade. E eu posso confessar para você que eu fiquei seduzido pela ideia. Quando eu olhei aquela tenda, quando eu olhei aquela barraca, quando eu vi aquele menino orando 3 meses no monte, e ele começou a orar, rapaz, com uma graça e uma autoridade. Um menino desconhecido, mas cheio do Espírito Santo. Eu confesso para você que eu fiquei seduzido pela ideia de fazer algo parecido. Eu pensei: vou comprar uma barraca, vou acampar no monte. Só que aí, quando eu desci do monte, o Espírito Santo me fez lembrar da minha esposa, da minha igreja, do meu trabalho, das minhas contas, dos meus compromissos. E Deus me fez entender que eu não podia transformar o monte numa doutrina. Deus me fez entender que eu não podia transformar a barraca daquele menino numa doutrina para todos, porque aquela era a experiência dele. E se ele estava vivendo aquilo com Deus, é ele e Deus. Se ele pode, se ele tem liberdade, se ele não tem família, trabalho ou outras coisas, e Deus chamou ele para esse particular nesse tempo, é ele e Deus. Agora eu preciso subir no monte, receber a revelação e descer do monte para entregar para quem está lá embaixo. Eu preciso subir no monte, receber poder, receber graça, receber renovo e voltar para o dia, para a vida real na segunda-feira e compartilhar o amor de Jesus para quem nem sabe o que é monte, para quem nem faz ideia do que é transfiguração. Sabe o que Deus está dizendo para você? Vamos subir o monte. Vou te revelar coisas extraordinárias. Mas não se empolga, porque você vai ter que descer. Porque o que você recebe aqui no domingo, você precisa compartilhar com quem não está aqui na segunda. O que Deus te dá aqui no domingo, você precisa compartilhar com quem não veio aqui na segunda. O que Deus te enche aqui no domingo, você precisa entregar para outros que estão ao teu redor na segunda. Deus está dizendo: suba o monte e recebe, mas desce o monte e compartilha. Suba o monte e se encha da presença, mas desça o monte e entregue aquilo que você recebeu para quem não faz ideia do que é ter uma experiência com Deus. Nem todo mundo quer pagar o preço. Nem todo mundo quer mergulhar na oração. Nem todo mundo quer ter uma vida de jejum. Nem todo mundo quer subir o monte para ver a transfiguração. Mas quem sobe, uma hora ou outra precisa descer. E descendo do monte. Quem sabe eu estou pregando hoje para alguém que veio aqui dizendo: se eu pudesse eu morava aqui, porque aqui eu sinto paz. Só que quando eu volto para a vida real, parece que os meus problemas voltam. Parece que eu não tenho a mesma vontade de orar, a mesma força para buscar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Recebe aqui, compartilha lá. Por isso que você não pode faltar no culto de domingo. É por isso que, se você pode, você precisa vir no culto de quarta-feira para ouvir a palavra. É por isso que, quando o Espírito Santo te chama para orar, não resista ao Espírito Santo. É por isso que, quando Deus te leva para uma experiência, ouça o chamado de Deus, porque Deus está te convidando para subir o monte faz tempo. Deus está te convidando para ser Pedro, Tiago e João faz tempo, mas para muitos de nós, ser um Judas, um Filipe, um Bartolomeu, tá bom. Para muitos de nós, ser um dos 12, tá bom. Deus está dizendo para você: suba mais alto, acesse outros níveis. Eu quero te revelar coisas que você ainda não conhece.
Feche os teus olhos agora, feche os teus olhos agora. Muitos de nós, se pudéssemos, viveríamos na experiência do domingo. Mas eu termino essa mensagem dizendo para você, a gente desce do monte, porque descer é tão importante quanto subir. Mas tem um lugar que você pode encontrar em qualquer momento do seu dia, em qualquer hora, em qualquer lugar onde você estiver. Tem um lugar em que você pode relembrar a mesma sensação do monte, a mesma experiência da transfiguração. Eu vou explicar melhor para você entender. Fica com os teus olhos fechados e medita nisso que eu estou falando para você. Essa é a palavra, medita nessa palavra, te alimenta dessa palavra. Sabe o que Deus está dizendo? Não dá para viver na igreja, não dá para morar aqui dentro, mas na hora que bater o desânimo, tem um lugar para onde você pode correr. Na hora que bater a tristeza, tem um lugar para onde você pode ir. Aleluia. Esse lugar é o Senhor. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Quando você se sentir desanimado, quando você ficar com saudade da sensação do culto de domingo, quando você ficar com saudade daquela presença, daquela glória, do renovo, sabe o que você faz? Vai para a presença de Deus em oração, entra no teu quarto e fecha a porta, e o Senhor vai falar contigo na mesma intensidade, o Senhor vai te revelar no mesmo nível, o Senhor vai alegrar teu coração. Aleluia, 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 aleluia. Escuta isso. Escuta isso. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Cante comigo. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Coloca a mão no teu coração, diga: esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Fique em pé, por favor, fique em pé. Não dá para fazer tenda em cima do monte e morar lá. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus desceu do monte junto com Pedro, Tiago e João. Não dá para ficar aqui na sensação do culto de domingo. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus vai pegar você pela mão e vai com você para casa. Na segunda-feira Ele vai estar contigo. Na terça-feira Ele vai estar do teu lado. Na quarta-feira Ele vai te dar graça. Na quinta-feira Ele vai te renovar. Porque eu estarei convosco todos os dias até o fim. O mesmo Jesus da experiência da transfiguração pegou os três pela mão e desceu do monte com eles. Jesus vai contigo para casa hoje. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você veio para o monte da oração nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui na igreja, mas eu sei como você vai sair cheio da presença de Jesus e com a mão dele segurando na tua.